Em Salvador, 17 horas e 9 minutos. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós estamos juntos no programa Conexão Luz e Paz. Eu sou o Diácono Luciano, estarei com você, então, nessas horas, para que nós possamos, então, refletir, pensar a palavra de Deus numa perspectiva de desenvolvimento pessoal, tendo, claro, a palavra de Deus, a doutrina social da igreja, né, o compêndio da doutrina social da igreja como base de nossa reflexão. E hoje, de forma muito especial, também teremos o nosso convidado, o professor Marcione Scheffer, que estará conosco também, trazendo a sua contribuição, né? E vamos juntos na nossa programação de hoje. E prepare o seu coração, meu irmão, respire fundo e vamos viver este tempo, né? Que é presente de Deus estarmos aqui hoje. E onde há luz, eu costumo dizer, a transformação de Deus habita de forma extraordinária nesse lugar. E você, então, no Conexão Luz e Paz, você vai ter esse espaço, esse lugar, para que a gente possa, então, fazer essa caminhada juntos. Então, você quer transformação? Então, vamos caminhar no nosso programa Conexão Luz e Paz. Meu querido irmão, meu querida irmã, muita paz para você que agora me escuta, né? Hoje eu não quero apenas falar, eu quero falar com você que faz parte de uma família, com você que faz parte, né? Está vivendo aí de forma insegura nas suas emoções, você que muitas vezes se sente sozinho dentro do próprio lar. Eu quero conversar com você. Nós vivemos tempos difíceis, nós temos essa clareza. Tempos em que a rotina engole a fé, em que o cansaço muitas vezes silencia a oração, em que o medo pesa mais do que a esperança. Mas nós temos a Jesus Cristo, por isso não vamos nos desesperar. E talvez você também possa estar vivendo, né, exatamente essa realidade, mas carregando dores que podem ser, né, melhoradas, que podem ser aliviadas. E aí permita-me dizer uma verdade forte, porém libertadora. Nada muda, nada vai mudar se você, meu irmão, se você não quiser mudar dentro de você. Então a restauração da casa, ela começa pela restauração do coração de cada um de forma individual. E a cura da família começa pelo primeiro passo de um único membro. E é isso que nós então refletimos aqui no nosso Conexão Luz e Paz. Como é que está você? Quem é você? Como você tem se relacionado consigo, com sua família e, acima de tudo, como você tem se relacionado com Deus? O professor Paulo Vieira, ele costuma dizer o seguinte, que a vida muda quando nós assumimos responsabilidades e que a transformação emocional de um só membro de uma casa já faz a casa inteira respirar de uma forma diferente. E eu também lembro muito da frase que o padre Christian Shankar nos diz sempre, né? Ele diz assim, Deus não transforma famílias covardes. Ele vai dizer assim, Deus transforma famílias corajosas, começando pelo coração que primeiro se coloca de pé para viver uma transformação. E é agora que eu falo diretamente com você. Isso. Chegou a hora de você se levantar por você, pela sua casa, pela sua comunidade de fé, pelo seu ambiente de trabalho, esse lugar que muitas vezes está aí com o ambiente intoxicado porque as emoções individuais não estão equilibradas. Será que as pessoas estão verdadeiramente conectadas no nosso cotidiano? É isso que nós queremos trazer como reflexão também em nossas falas aqui no nosso programa Conexão Luz e Paz. Então chegou a hora de parar de viver no automático e voltar a viver segundo Deus, aquilo que Deus espera de cada um de nós, né? Chegou a hora de desenvolver, de devolver a Deus, né, a essa centralidade na nossa vida. E aqui também eu quero dizer o seguinte, talvez você esteja lutando sozinho contra a ansiedade, contra o desânimo, né, contra o esgotamento ou até mesmo a perca de sentido para a sua vida. Mas escute com o coração, né, mesmo no meio de muita dor, Deus chama você pelo nome. Mesmo na confusão, ele aponta um caminho. Mesmo no cansaço, ele oferece um descanso. E mesmo quando tudo parece perdido, ele diz assim, ó, eu posso restaurar a sua vida, eu posso restaurar a sua família, mas começa em você. E é por isso que o Conexão Luz e Paz existe, para que o mundo esteja, para esse mundo que está cansado, possa então encontrar esse lugar, esse refrigério. Né? E você nasceu para não nasceu para, porque nós acreditamos que você não nasceu para sobreviver, você nasceu para viver com um propósito, serenidade, fé e presença, né? E Deus quer devolver isso a você que nos escuta aqui agora nessa tarde. Hoje eu não quero apenas que você escute, volto a dizer esse programa não, viu? Eu quero que você se permita ser tocado, que você se abra para a mudança, que você decida restaurar a alma para restaurar o quê? A sua família. Se você não muda, sua família não muda. Se você não se reconecta com a fonte primeira, que é Deus, difícil vai ficar todas as outras reconexões, né? Por isso, antes de nosso primeiro quadro, eu quero também te entregar um presente aqui agora. A música que vem, ela não é apenas uma música. Ela é, como eu sempre digo, um convite, uma preparação, uma cura silenciosa entrando no seu peito. Então, vamos juntos nos preparar agora para escutar essa canção e preste atenção em cada uma dessas letras para que você possa, então, caminhar conosco nessa tarde no nosso programa Conexão Luz e Paz. Escute isso. É Deus te dizendo nessa noite. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você. Você está ouvindo pela Rádio Excelsior da Bahia o programa Conexão Luz e Paz. Em Salvador, 17 horas e 19 minutos. E é com essa disposição no coração que tudo vai passar, com fé, com responsabilidade e com missão, que nós damos início então ao nosso primeiro bloco, onde nós vamos falar a palavra que ilumina, a fé que cura. Hoje, de forma especial, nós trouxemos aqui o início da nossa doutrina social da igreja, ela, que é um compêndio que expressa o humanismo mais puro da nossa igreja católica como nosso pano de fundo para a reflexão de hoje.
Hoje também nós falaremos um pouco sobre o Janeiro Branco, né, e a sua importância para este mês de conscientização, da gente retomar essa necessidade de buscarmos nos desenvolver como pessoas. A sociedade só vai se desenvolver, meu irmão, quando nós realmente assumirmos essa realidade. Então, no Palavra que Ilumina de hoje, nós vamos ficar sabendo dessa reflexão a partir dessa parte do compêndio, né? E agora vamos ouvir essa reflexão preparada especialmente para este momento. Então acompanhe comigo hoje, separamos esse trecho aqui que vai do número 13 ao número 19. Você pode acompanhar, claro, nós fazemos aqui a nossa reflexão baseada nesse contexto, né? E a igreja e a verdade sobre o homem. O que é que a igreja pensa sobre o homem? Nessa parte nós vemos então essa reflexão. E vai dizer o seguinte: vivemos em um tempo de muitos avanços, isso é claro, mas também de muitos vazios interiores. Por isso o Conexão Luz e Paz ele começa sempre no lugar certo, do ser humano. Nós acreditamos que o ser humano, essa reflexão ela é necessária. Então a Igreja Católica sempre se preocupou e continua se preocupando com o desenvolvimento integral da pessoa humana. Não apenas com a fé, mas com a vida inteira. Nós somos inteiros, um todo. Como nos recorda a doutrina social da Igreja, especialmente ali no compêndio do número 13 e 14, de forma específica, a Igreja olha o homem na sua totalidade, corpo e alma, consciência e vontade, razão e coração. E essa formação ela começa onde tudo começa, na família. O Padre Ricardo ainda agora sinalizava, né? É um resultado de um percurso, de um itinerário formativo que leva um ser humano a assumir a sua fé, a sua vocação, e é sobre isso que nós estamos falando aqui. É na família, então, que o ser humano ele aprende a ser pessoa, ele reconhece ter limites, ele busca desenvolver autoconsciência, ele se prepara para a vida em sociedade. A igreja não forma, então, pessoas para fugir do mundo, isso fica claro para a gente. A gente precisa ter cristãos que assumam essa realidade sem dualidades, mas para viver no mundo com verdade, equilíbrio e, acima de tudo, responsabilidade, né? Então, por isso, pergunta junto com cada um de nós neste dia, né? Quem sou eu? Essa é a grande pergunta que todos nós devemos sempre nos fazer. Qual o sentido da minha vida? Para onde eu estou indo? Essas perguntas, elas não são sinal de crise, não, viu? Elas são sinal de humanidade. Todo ser humano que toma consciência de si, ele vai se fazer essas perguntas existenciais um dia. A gente sempre traz isso. E essa autoconsciência, ela é verdade e vida em sociedade, porque ela nos torna mais inteiros. E aí o compêndio da doutrina social também vai dizer no número 15 que o sentido profundo da vida humana se revela na livre busca da verdade. E essa busca, ela vai formando, então, essa nossa consciência. Ou seja, diácono, quando o senhor fala que o Conexão Luz e Paz, ele precisa ser esse espaço, né, de inteireza para que a gente vá, então, entendendo quem sou eu, e a igreja me auxilia nesse caminho, como é que eu vou, então, fazer esse percurso? Esse percurso é feito com verdade, meu irmão. Todo ser humano reconhece aquilo que é plenamente verdade. E essa busca, ela vai, então, formando essa nossa consciência à medida que nós vamos descortinando os horizontes em nossa vida. Então, a igreja sempre defendeu que não existe sociedade equilibrada, né, sem pessoas conscientes. Não existe bem comum, olha só, não existe bem comum sem indivíduos capazes de se reconhecer, de governar a si próprio, de assumir autorresponsabilidade por suas escolhas. E aí a pergunta é, será que nós, famílias, pais, mães, filhos, estamos sendo formados nessa dimensão? Ou o que falta para a gente dar passos, né, de crescimento dentro dessa realidade? Essa é uma pergunta que a gente não pode deixar de fazer. Então, por isso, a formação humana cristã ela não é automática, ela não é imposta, ela é construída. E aqui, a ideia de itinerário. Eu gosto muito quando a gente pensa a criança que está lá na casa dele, o pai e a mãe vai ensinando os primeiros passos, vai levando para a igreja, vai fazendo esse itinerário formativo que começa desde o berço e vai até o momento em que aquele jovem vai para a sociedade. E a gente pensando de forma integral, esse jovem já passou pela catequese básica, pela crisma, já passou pela perseverança, já passou por um grupo jovem, está em alguma pastoral, está sendo despertando a sua vocação. Essa integralidade, ela só vai ser possível quando nós tivermos tranquilamente na nossa mente essa despertar da autoconsciência e da nossa autorresponsabilidade. Porque a pessoa deve ser sempre preparada desde a família para viver em sociedade, para respeitar o outro, para servir o outro, para conviver com essas diferenças e para repetir na prática uma cultura do bem. O que é que nós estamos vendo aí hoje? Um grande desrespeito em vários sentidos, em vários contextos sociais. Eu costumo dizer que eu, particularmente, Diácono Luciano, não gosto quando a gente apenas fala dos problemas. A gente precisa entender que eu preciso entender a fonte geradora dos problemas. E nós temos uma clareza muito grande. Ou reconectamos com luz e paz, né, a nossa vida familiar, o nosso eu intrafamiliar, ou não conseguiremos restaurar a nossa sociedade, tendo em vista um bem que é comum, o respeito a todas as diferenças. E isso está muito explícito, né, na doutrina social da igreja, que desde já eu te convido para fazer essa leitura orante aí na sua casa também. Certo? Quando o ser humano ele não desenvolve autoconsciência, ele se perde no excesso e na violência. Isso fica claro pra gente. Na indiferença ou então no vazio emocional, que é o grande problema hoje. Acorda, minha gente. Desperta, né? Não é o desperta, mas a gente precisa despertar, como dizia o Padre Ricardo. Nós hoje somos a sociedade mais ansiosa, um dos países mais depressivos, quarto mais estressado. O que é isso, cristão? Né? Eu costumo dizer o que é isso, como é que a gente pode rever esse processo. Então, Conexão Luz e Paz quer trazer esse lugar, né, desse questionamento, mas ao mesmo tempo, né, precisamos dar as mãos e no lugar de formadores, pais, mães, radialistas, comunicadores, professores, entender o nosso lugar de levar esse jovem a dizer e a despertar o seu melhor.
para a vida, para si, né, e para a sociedade. A busca da verdade, então, continuando aqui, como diz a Gaudium et Spes, não afasta da realidade. Pelo contrário, ajuda a viver com mais lucidez, mais equilíbrio e mais paz. E aí entra uma questão. As virtudes morais e sociais, a cultura do bem, só vai ser implantada quando as virtudes morais e sociais se fizerem presentes. Ou seja, a igreja sabe que não existe transformação social, meu irmão, minha irmã, sem virtudes. Por isso insiste tanto na formação moral do seu ser humano, do ser cristão. É interessante aqui, a gente geralmente olha para a formação e desenvolvimento catequético, mas isso está implícito ou por inteiro, esse desejo, a igreja tem de nos formar também na moralidade. E essa moralidade não pode se transformar em moralismo no nosso cotidiano, mas é na clareza da autoconsciência que eu tenho de mim, do outro e do lugar em que ocupamos juntos na sociedade. Perceba. Então você que nos escuta agora no nosso programa Conexão Luz e Paz, esse é o programa para te chamar a essa reflexão. As virtudes morais, então, continuando aqui, na sinalização que a doutrina social vai nos dando, as virtudes morais elas são prudência, justiça, fortaleza, temperança, e não são ideias abstratas, perceba isso. Elas são ferramentas concretas para formar pessoas equilibradas. Ora, diácono. Então quer dizer que se nós não conseguimos formar pessoas equilibradas, é porque essas pessoas não têm prudência no agir, não agem com justiça, desde as pequenas coisas às maiores coisas, elas não se fortalecem, elas não têm temperança e, claro, vai levar ao desequilíbrio. E aí a pergunta é, será que a minha casa está alicerçada no Senhor e naquilo que Ele nos pede, através da nossa mãe amada, mestra, igreja? Perceba. Então a prudência ajuda então a decidir melhor, a justiça ensina a respeitar o outro, a fortaleza sustenta diante das dificuldades, a temperança protege de excesso e do desequilíbrio. E é só olhar para os quatro cantos e nós vamos ver que a coisa não está muito tranquila ou equilibrada. Conexão, luz e paz. Como eu posso me reconectar com a minha fonte geradora, que é o próprio Deus, monotrino, que se encarnou, que me deu um projeto de vida para ser vivido, em comunhão, né, nossa igreja, em comunhão dentro da minha família, em comunhão na sociedade, que tem uma diversidade de pessoas e de culturas, e eu preciso ser o melhor sujeito, a melhor pessoa nesse lugar. E dessas virtudes pessoais nascem, então, meus irmãos, as virtudes sociais, a solidariedade, o respeito à dignidade humana, a busca do bem comum. Então, o compêndio da doutrina social da igreja, ela, nos números 16 a 19, deixa muito claro. Uma nova humanidade só é possível quando pessoas e famílias cultivam valores morais e os transmitem à sociedade. E aqui, volto a dizer, não é moralismo, porque é outro extremo que a gente muitas vezes coloca. O outro, por buscar uma vida ordenada dentro desses princípios que nós falávamos, né? A prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. E a gente tem que entender esse lugar. E a gente tem fugido, muitas vezes, não sei, tenho percebido isso, desse debate, dessa instrução, desse aprendizado, desse itinerário de nos melhorarmos enquanto sujeitos que buscam o quê? A cultura do bem, a cultura do cuidado. A cultura do cuidado só vai ser instaurada se nós tivermos autoconsciência das nossas potencialidades, do impacto das nossas ações no mundo, para a gente e para os outros, né? Então é assim que se perpetua a cultura do bem. Não por discursos, não por exemplos, não por imposição, mas por formação. E aqui volto a dizer, somos convidados como família Excelsior a viver uma itinerância formativa. Toda a nossa programação nos leva a isso. Perceba. E é bom que você está aqui agora nos escutando e vivendo essa experiência, né, deste confrontar, mas ao mesmo tempo refletirmos como irmãos aqui no nosso programa Conexão Luz e Paz. Tá bom? Então já terminando nossa reflexão do nosso primeiro quadro, a recebermos já o nosso convidado após nossa canção. A igreja, então, caminha com a humanidade, meu irmão. Ela não ignora os desafios do nosso tempo, a ansiedade, o vazio existencial, a pressão por desempenho e o adoecimento emocional. Por isso, quando fala de virtudes, ela fala também de saúde interior, saúde emocional, equilíbrio emocional, de desenvolvimento humano, formar pessoas conscientes, capazes de viverem em família, atuar na sociedade, a liderar com responsabilidade. É uma missão, então, permanente da igreja. Jesus nos mostrou que liderar é servir. Olha que bonito. Eu só vou chegar a esse patamar de entendimento e de entrega de serviço se eu fizer esse itinerário formativo. Então, que amar é formar e que educar é libertar, de fato, o sujeito para viver esse lugar. Então, Conexão Luz e Paz existe para lembrar isso. A paz social começa na consciência pessoal e a consciência se constrói com verdade, virtude e cuidado interior. Então, eu quero te convidar agora a escutar essa canção. E escutando essa canção, rezar, pensar um pouco no que nós falávamos nesse nosso primeiro bloco. E já receberemos, então, o nosso convidado de hoje, nosso professor, Marcione Schaeffer, ele que traz espiritualidade dentro do contexto corporativo e com a sua expertise vai, então, nos trazendo também essa possibilidade de pensarmos esse caminhar para uma saúde mental e esse equilíbrio humano que a nossa igreja nos pede a partir do seu humanismo mais puro no compêndio da doutrina social da igreja, tá bom? Vamos juntos, escutemos então e rezemos com essa canção. No mundo eu terei aflições, mas sei que Deus está comigo. Ele me diz, coragem eu vou, por isso nada temerei. Eu nada temerei.
Você está ouvindo pela Rádio Excelsior da Bahia o programa Conexão Luz e Paz. Salvador, 17 horas e 38 minutos. E como eu não ando só, meus irmãos, já vamos então preparando nosso coração, né? Já recebendo aqui no nosso estúdio o professor Marcione Scheffer, ele que com certeza vem colaborar conosco hoje aqui, ele é especialista em desenvolvimento humano, né? Ele também trabalha dentro desse contexto da saúde mental e espiritualidade no trabalho, é nosso parceiro no workshop O Despertar Integral aí para dioceses e casas religiosas, e já chega aqui para contribuir conosco. Professor, boa tarde, a casa é sua, meu irmão. Boa tarde, Luciano, tudo bem contigo? Consegue me ouvir bem? Tudo bem, graças a Deus. O que é que o senhor tem hoje aí pra gente? Traga a sua colaboração para hoje. Nós já estamos aqui sedentos para ouvir a sua palavra de hoje. Ótimo, que benção. Na verdade, nós temos uma experiência aqui no Brasil, e aliás, graças a Deus, vamos falar das coisas boas que criam e inventam neste país positivas. Nós estamos acostumados a importar coisas, e algumas coisas maravilhosas, mas tem coisas que nascem aqui do colo brasileiro, e este Janeiro Branco é uma experiência que nasceu de um mineiro. Ou seja, aqui em Minas Gerais, nós tivemos o professor psicólogo Leonardo Abraão, que em 2014 tinha um projeto de levar esta reflexão sobre o Janeiro Branco para as empresas, para as pessoas, e deu certo. Tanto é que em 2023 virou um projeto de lei. Então nós temos aí no Brasil uma experiência de um mineiro, brasileira, uma experiência, e que nós falamos sobre esse Janeiro Branco. Qual é o propósito que ele tinha e qual é o propósito hoje que se faz com essa dimensão? Olha, a gente está no primeiro mês do ano, e pasmem, já é dia 24, ou seja, já se passaram 24 dias, e é porque o pessoal fica brincando que alguns estão de férias, né? E daí parece que passa mais rápido. Quando está trabalhando, passa mais devagar, férias passa mais rápido. É a questão do tempo, que nunca é a mesma coisa, né? A gente costuma dizer que o tempo de 60 segundos, o relógio é o mesmo. Mas um pai esperando uma notícia de um filho no hospital é diferente de alguém que está num baile de formatura. É mesmo 60 minutos, mas a relação com o tempo ela é diferenciada. Então, brincando, por que Janeiro Branco? A experiência é como se fosse realmente uma folha em branco. Nós estamos no primeiro mês do ano. E é interessante, como eu sempre falava, na minha experiência, eu fui padre durante 30 anos da Igreja Católica, e não tive atrito nenhum para sair, pelo contrário, apenas fiz um projeto de não ser mais ter o sacerdócio ministerial ordenado, mas ter o sacerdócio comum dos fiéis, que é o nosso batismo, e que nos leva à espiritualidade corporativa no mundo das empresas. Então, eu me recordo que sempre no final do ano o pessoal dizia: poxa vida, ano que vem eu vou trocar de carro, ano que vem eu vou trocar de casa, o ano que vem eu vou começar um curso, e sempre são projetos maravilhosos. Mas eu nunca vi ninguém falar concretamente: ano que vem eu vou ser um pai melhor, ano que vem eu vou ser uma mãe melhor, ano que vem eu vou ser um filho melhor, um esposo melhor. Normalmente esses projetos a gente não faz. E deveriam ser os primeiros projetos a serem feitos. Então, eu sempre trazia essa reflexão porque nós fizemos no final do ano muitos projetos, expectativas, e às vezes esquecemos aquilo que é essencial, que é que tipo de ser humano eu vou ser no próximo ano, que tipo de ser humano eu quero ser no ano que se inicia. E aí entra justamente essa dimensão do Janeiro Branco. Você havia comentado, eu estava discutindo no programa há 10 minutos atrás, nós estamos numa fase nova do pós-pandemia, que é uma nova pandemia. É uma pandemia que não é que está matando tantas pessoas como nós vimos no outro jeito, mas ela mata devagar. E este é o problema. Porque enquanto a pessoa não vê o seu sofrimento, a sua realidade, a gente tem o hábito de dizer que empurra o mal com a barriga. E essa é uma grande problemática que nós temos no Brasil. No ano retrasado, nós tivemos 170 mil pessoas afastadas da ansiedade, depressão, burnout e estresse do mundo do trabalho. E o ano passado foram 470 mil, ou seja, um pulo de 300 mil pessoas a mais um ano. Quadruplicou quase. E a tendência, se continuasse desse jeito, é estarrecedora. Eu sempre trago a presença da reflexão com bastante seriedade esse tema, porque nós estamos vivendo uma pós-pandemia que foi desastrosa em todos os sentidos, salvo poucas exceções que ficaram milionários com a pandemia. Mas, por exemplo, na pandemia nós tivemos uma experiência do medo de morrer. Nós vimos o jornal à noite, todo mundo, cada dia era 70 mil pessoas, e a gente só lembrava que já tinha escapado mais um dia. Se estamos aqui é porque escapamos. Mas então nós tínhamos um medo de morrer que era terrível na pandemia. Só que nós tivemos um outro medo, Luciano, que as pessoas não falam, que foi um medo desesperador, que era o medo de matar. Sim, eu tive medo de matar, eu nunca pensei em matar uma pessoa na minha vida, mas na pandemia eu tive medo de matar, porque eu tive Covid. E quem cuidava de mim, eu tinha um medo terrível de passar para essa pessoa e ela não resistir e morrer da Covid que eu passei. E muitas pessoas viveram isso, e pessoas viveram essa experiência em casa. Ou seja, foram cuidadas pelo tio, pela mãe, pela cunhada, pelo irmão, e essas pessoas com a Covid vieram a falecer que pegaram dessa pessoa. Ou seja, que sofrimento que você gera em você, que você não matou porque você quis, mas foi consequência de uma questão que você passou para alguém. Então, isso é terrível, nós vivemos isso. Depois da pandemia, Luciano fez uma coisa terrível, que foi terminar com o rito. Sim. Eu dei a palestra essa semana numa empresa de transporte de caminhões, e todos nós temos ritos. A Igreja Católica é maravilhosa no rito litúrgico, né? E tem que ser pela regra do rito litúrgico. Nós temos o rito de acordar de manhã, eu tenho o hábito de acordar de manhã, como fica brincando, abrir os olhos primeiro, e depois a gente faz a higiene pessoal, preparo o meu chimarrão, faço a oração, lá pelas 7h30 que eu vou tomar meu café, e depois o banho, a barba, é o meu rito diário, do acordar das 6h30 até as 7h30 do café, depois o banho, depois a barba. É o que eu faço todos os dias. Hoje não fiz porque é sábado, tem uma festa de uma formatura de uma prima da medicina hoje à noite, com alegria, a doutora Marina,
que é uma benção na nossa família também, essa menina, hoje forma medicina, por isso que eu vou tirar a barba daqui a pouco para ir para a formatura dela. Mas para dizer, nós vivemos então o rito da manhã, o rito da vida, nós temos realmente o nosso rito, o rito da oração, certo? E a pandemia terminou com o rito da morte, o rito do funeral, o rito do cemitério, o rito do velório. E faz tão bem para nós, como seres humanos, nós gostamos, infelizmente, disso, porque a gente se alimenta dessa razão, porque a gente vai lá no velório, abraça o carinho, abraça a família, recebe o abraço, a fraternidade das pessoas, e você vai e vê a pessoa ser enterrada, ou ao menos que você vê o ato ali funeral. Que coisa terrível, eu comentava essa família na empresa de caminhões, o caminhoneiro, quando ele é desaparecido, e ninguém sabe se ele morreu ou se está vivo, 20 anos que desapareceu, não sabe se ele morreu ou está vivo. Na pandemia, muitas pessoas, nós vivemos isso. Nós vimos a pessoa um período, de repente as pessoas desapareceram. Como que foram abduzidas? Sumiram da nossa vida. Nós não fomos no ritual, nós não choramos junto, nós não nos abraçamos, nós perdemos o rito fúnebre. Então nós tivemos várias situações na pandemia que trazem consequências. Por exemplo, as pessoas que tinham idosos, o que era aquilo, que tragédia, não poder visitar os netinhos trancados. E eles estavam recordando a pandemia foi agora, faz 4 anos. E nós temos resultado e consequências disso ainda. Tem pessoas que não conseguem cheirar direito ainda por causa da pandemia, sem os sequelados da pandemia. Sem falar que a pandemia fazia, bota todo mundo em casa. E essa família se destruiu porque não conseguia se aguentar. Vai todo mundo pra rua, quer dizer, meu Deus do céu, brincando, que tragédia, se fica em casa, vai pra rua, fica em casa. Tanto é que as empresas estão se adaptando ainda hoje. É trabalho híbrido, é em casa, é no trabalho. E além dessa questão, Luciano, eu fico brincando sempre, tu é da minha época, por que nós estamos tão ansiosos hoje em dia? Por quê? Porque nós vivemos uma imediatice na resposta. Em 1990, isso aí, alguns anos atrás aí, eu tenho uma tia lá em Uruguaiana, tia Terezinha, trago sempre esse exemplo que é maravilhoso. A gente mandava uma carta para ela em junho, São Leopoldo, 17 de junho de 1990. Estimada e querida tia, a carta era um evento social, tu escrevia uma carta para a tia em junho para dizer que nós íamos passar o Natal com eles em dezembro, aqui em Uruguaiana, 600 quilômetros, meu irmão. E aí tu escrevia a carta em junho, a carta ia pro correio, julho, na metade de agosto a carta chegava lá, mas antes tu tinha que passar no correio e dar uma linguada no selo, senão não pegava. Ontem eu perguntei pra uma guria de 18 anos, ela sabia o que era uma linguada no selo, ela não sabia o que era. Então, quer dizer, ela achou que eu era um jurássico, porque não sabe o que é uma carta. Eu perguntei pra menina, tu sabe o que é uma carta, minha filha? Ela disse, carta é assim de escrever. Tu vê, eu parecia um jurássico. Ela não sabe o que era uma carta. Mas não sei o que eu quero chegar nisso, porque a gente mandava uma carta pra tia de Uruguaiana, 600 quilômetros, demorava 1 mês e meio pra chegar lá, depois eles liam uma carta, era um evento social, chamar a família pra escutar uma carta. Aí depois eles se reuniam pra responder a carta, então eu mandei uma carta em junho, agosto, setembro e outubro a carta voltava. Eram 3 meses pra conversar com eles, saber se eu ia poder em dezembro passar o Natal com eles. Então nós esperávamos uma comunicação 3, 4 meses, Luciano. Sim. Hoje nós mandamos uma mensagem de zap, se a pessoa não responde, se tirou o azul, a gente chama de desgraçado. Esse desgraçado tirou o azul porque não quer que eu veja se ele viu a mensagem. Não é verdade? E aí quando a gente manda uma mensagem para alguém, 5 minutos a pessoa viu o azul e não respondeu, tu já está estressado, desesperado e já vai ligar. Por que não respondeu? Então faz uma analogia. Se agora, semana passada, em 1990, nós mandávamos uma carta e esperávamos uma resposta em 3, 4 meses, agora nós esperamos 30 segundos para uma resposta, nós estamos ansiosos. E não estou falando uma coisa do mundo que ninguém vivenciou. Todos nós vivemos, sabe o que é uma carta? Nós vivemos isso, como é que era a comunicação? Era por carta, o telefone ligava para a central, depois chamava a pessoa na casa da família. Gente, isso aqui agora, eu tenho 57 anos, 58 anos, 59, eu não estou bem nítido, eu estou lúcido. Como diz, não estou lúcido, nítido, né? Então, o que acontece? Tudo isso, Luciano, gerou o quê? Uma sociedade ansiosa. Expectativa. E aí a expectativa de vida, e agora os estudos mostram que o quê? Que a crise da identidade não é mais aos 50, 55 anos, começou aos 25 anos. Uau. Porque antes da identidade, a crise começava aos 55, até os 60, a gente se acertava o prumo da vida de novo, recalculava a rota e ia pro prumo de novo. Agora a juventude está com 25 anos, depressiva, não sabe o que faz da vida e está com dificuldade tremenda de tomar o prumo. E aí, desculpe. Me permita, o peso que traz pra gente aquilo que a gente falava. Se a família não cumprir bem essa base, né, de identidade do sujeito, ele nessa pressa toda vai se perder, vai se perder muito, né? Claro, então quer dizer, a responsabilidade de todo mundo aumenta. A responsabilidade não é minha, tua, a responsabilidade é nossa. De que nós temos aí, né? Guri, eu fiquei muito impressionado, o pessoal tá pegando no pé da gurizada, tu viu, 16, 17 anos, tá muito engraçado. De certa forma, mas os pais estão desesperados também, né? Eles estão brincando, você tem um jovem aí de 17, 18 anos em casa, pelugem diferenciada, gosta de ficar na cama até tarde. Impressionante como tá conectando isso, porque o pessoal tá vivenciando essa realidade. Então essa juventude, e que alguns ficaram milionários com 16, 17, 18 anos, e todo mundo acha que vai ficar milionário todo mundo. Né? Jogador de futebol, tem 10 que são ultra famosos, o resto ganha metade do salário mínimo, miséria. Então, o que acontece? Isso gera uma ansiedade, porque achando que todo mundo enriquece tão rápido como não é verdade. Então, o que nós temos aí? A formação da família. Nós temos a dificuldade do mundo do trabalho. Por isso que eu apresento, Luciano, nas palestras, nós estamos dando uma parceria de um trabalho também, formação dos religiosos, secretarias, saúde mental e espiritualidade do trabalho. Qual é a proposta? Todos nós sabemos, e espiritualidade, quem acompanha o pessoal do teu programa, nós não precisamos mais. Olha só que beleza. O Conselho Federal de Medicina criou, ano passado, um departamento de espiritualidade dentro do Conselho, para estudar a importância da espiritualidade na prevenção e cura da doença.
Claro que nós somos cristãos, eu trabalhei 3 anos no hospital, a gente já sabe a importância disso. Mas a ciência quer provar e está ótimo. O meu estudo, Luciano, de pós-doutorado é saúde mental e espiritualidade no mundo corporativo. Entendeu? É uma pesquisa sobre esse tema. Então, o que eu quero pedir para as pessoas? Tomarem consciência de mudança de rota. O que é o janeiro branco? É quando você, pai, mãe, filho, gerente de uma empresa, colaboradora, qualquer pessoa ligada ao mundo cristão, à tua vida de prática de fé, não interessa qual é a tua fé, aqui falamos da Rádio Católica, mas qualquer experiência de fé é. Eu fico brincando que uma das coisas mais lindas da inteligência artificial, que eu uso tanto, que é o Waze, que tu também deve usar, e o pessoal que está ouvindo aqui, que tem carro, também usa muito, né? O Waze. Eu fico brincando que o Waze é a inteligência artificial na essência que se transforma em inteligência emocional na prática. Por quê? Tu coloca uma rota que tu vai, e se tu passou da rua de entrar para a direita e tu não entrar, ela não vai ficar desesperada contigo e gritando: ô maluco, tu errou, volta para trás, dá ré, faz qualquer coisa, né? Para tudo. Não faz nada disso. Ele só diz uma frase: recalculando rota. Verdade. Rapaz, a frase é muito interessante porque nós estamos na essência da IA. A inteligência artificial, o que faz? Toda aquela conexão do Waze, o satélite, o mapeamento, para onde tu vai, qual é o melhor lugar do trânsito, tudo isso é inteligência artificial. E quando você erra, a resposta mais humana que podia acontecer é recalculando a rota. Então, minha mensagem para hoje, janeiro branco, cada um tem que recalcular sua rota. Qual é a rota que você vai fazer como pai, como mãe, como esposo, como irmão, como colega de trabalho, levando espiritualidade para o mundo corporativo e para nossas vidas. E que Deus abençoe muito o trabalho, meu irmão, e todos que estão acompanhando você. Estamos disponíveis para a mentoria de empresários que precisam recalcular sua rota e também para palestras. Se tu puder colaborar aí, Marcione SC, meu Instagram. Quem quiser acompanhar também, conhecer um pouco mais sobre esse tema da espiritualidade, estamos à disposição. Obrigado por essa parceria. Que Deus abençoe teu trabalho maravilhoso, imenso, e também as pessoas que estão nos acompanhando. Muita paz no nosso coração, hoje e sempre. Amém. Com certeza. E esse é o professor Marcione Schaeffer, nosso parceiro também, né, professor? E a gente já pode até falar um pouco aqui também dessa proposta nossa para a diocese, trazer essa discussão, né, com 2 pessoas aí dentro desse contexto religioso, levando essa importância que já é nossa, mas que muitas vezes pode passar despercebida, né, o quanto é essencial a espiritualidade, o desenvolvimento pessoal no nosso contexto. E as empresas como um todo, e claro, a nossa estrutura ela tem uma certa, né, estrutura empresarial, ela vai precisar fazer essa reflexão. De um modo ou de outro, nós estaremos, né, aí aptos a colaborar. Então, você que quer levar para a sua diocese, levar para a sua paróquia essa reflexão, nós estamos aí à disposição. E o Conexão Luz e Paz, esse lugar desse encontro, onde o professor Marcione Schaeffer, a doutora Cristine, está conosco aí, trazendo então essa reflexão. Baseados naquilo que a doutrina social da igreja e muitos papas já falaram para nós, e a igreja como mãe mestre, ela é muito assertiva nisso. E hoje a ciência fala tudo aquilo que a igreja um dia já afirmou e que a igreja afirma sempre com a sua mensagem, né? Estamos aí então para trazer essa reflexão para todos os bispos e suas dioceses, entrando em contato conosco através da Lupax Business Digital, né, e vai então acessando esse nosso produto. Professor, só a gratidão, né, por todo esse momento e essa reflexão com o senhor, e vamos então continuando aqui com a nossa programação, e você agora, meu irmão, minha irmã, vai escutar essa canção como resumo desse momento reflexivo, e faça aí então as suas reflexões e pensando, como é que eu vou então voltar ao meu equilíbrio, buscar estar de fato recalculando a minha rota como ser humano para me conectar com luz e paz. Desistir não, desistir jamais. Seus problemas não podem superar. Você está ouvindo pela Rádio Excelsior da Bahia o programa Conexão Luz e Paz. E agora, antes de encerrar o nosso programa e anunciar a canção final, eu quero que você, jovem, você, meu irmão, leve isso para a sua semana. Deus não improvisou quando fez você, então por isso, reencontre a você mesmo, busque a Deus e faça essa reconexão para gerar luz e paz na sua vida e que você possa então ficar e viver em paz essa semana, pensando no que nós discutimos aqui. E assim, com o coração cheio da presença de Deus, encerramos mais uma edição do nosso programa Conexão Luz e Paz de hoje. Que o Senhor visite agora a sua casa, renove suas forças, ordene seus pensamentos e cure aquilo que ninguém vê, mas Ele conhece profundamente, tá bom? Deus te abençoe, já te convido também a seguir as nossas redes sociais, vai seguir lá no Instagram, Lupax Diaconia Digital e Lupax Business Digital, e vamos então nos falando até o próximo programa. Fica com Deus, que Deus te abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Até a próxima semana. Vamos juntos.